anos de ministério. Que prazer eu tenho de estar aqui participando. Realmente, eu estou aqui desde os meus 9 anos de idade. Era criancinha. Alguns de vocês eu conheço, ainda criança, e também cresceram com o ministério. Eu sou da época ainda de Aretusa, de Madalena. E eu agradeço a Deus porque eu me converti num acampamento Manaim, da Igreja Congregacional, um acampamento que teve lá. Eu sei que não é fácil a nossa vida, seguir a Cristo não é fácil, mas eu me alegro. Eu sou natural aqui de Campina Grande, minha família também. Atualmente estou morando em Recife, já fazem 8 anos, mas eu não larguei Campina Grande. Eu fico lá e cá. Eu moro lá, trabalho lá, sou professora de Libras, também sou líder do ministério com surdos lá. E assim, o Senhor me trouxe até aqui. Então, eu agora estava ali sentada, vendo o vídeo com as fotos e passou um filme na minha cabeça, né? Quanto conhecimento o Senhor me deu, ofertou a minha vida até hoje. Tantas coisas para que eu estivesse hoje pregando, porque eu sei que não fui eu que fiz, foi a mão do Senhor na minha vida. Por isso que nós estamos aqui. Amém? Então, a gente sabe, né, que quando a gente pensa assim, na comunidade surda, quando a gente pensa, quantos vocês acham que existem de surdos no Brasil? Na última estatística dizia 10 milhões de surdos no Brasil. Aí eu pergunto, desses 10 milhões, todos são crentes? Eu vou dizer a vocês uma notícia triste, infelizmente só 1%. A maioria não é cristão, vivem no mundo ou estão desviados. Então, só 1% de 10 milhões se professam cristãos. Minha gente, é muita pessoa surda nesse país. E nós, evangélicos? E você? Você resolve fazer nada? Você acredita realmente que a responsabilidade é só do Ministério com Surdo? Hoje eu vim trazer um alerta para vocês, que a palavra de Deus disse que é responsabilidade de todos levar a palavra do Senhor. Quando a gente lê, né, as estatísticas e observa que poucos surdos conhecem a palavra de Deus e creem, e eu quero deixar um versículo para a reflexão de vocês, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. A Aretusa vai ler enquanto eu sinalizo para os surdos. Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou... Vou esperar os irmãos encontrarem. Efésios, capítulo 1, 22 e 23, diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Vocês percebem que na palavra de Deus fala da igreja, não é o templo, somos nós. Nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Vocês sabem que no corpo de Cristo há pessoas surdas e ouvintes, e cada um com sua responsabilidade.
Mas você sabia, você está aí sentado, né? E observando o intérprete de Libras. Aí você, não, a responsabilidade de ensinar surdo é deles. Não, ele que sabe a Libras. Ou você bota somente a responsabilidade no líder do ministério. E esquece que, como corpo de Cristo, todos nós temos responsabilidade. E não adianta dizer, eu não sei Libras. Mas olhe, quando Jesus diz, né, que nós somos corpo dele, e que existem 10 milhões de surdos aí nesse Brasil, com pouquíssimos que encontraram a Cristo. A gente precisa aprender a palavra do Senhor. A gente precisa que essa palavra seja evangelizada para nós. E aí, quando Deus diz que a autoridade é de Cristo, a cabeça da igreja é de Cristo, e que não há separação. Vocês já viram que Jesus, estando no controle de todo o corpo, de toda a igreja de Cristo, e você está aí sentado, porque eu não sei Libras. Mas vamos lá, você está na rua, você está na faculdade, você está por aí e encontra um surdo. Aí você olha, como é bonita a língua de sinais, mas eu não sei não. Aí se desvia daquela pessoa surda. Aí, se você for tentar falar com uma pessoa surda, e a pessoa, eu sou surda, e começa a se tremer, e não quer mais falar, muito menos falar a palavra de Cristo. Mas a palavra de Cristo, ela foi dada a nós, e os surdos também precisam adquiri-la, conhecer a Cristo, e assim continuar na palavra de Deus. São 10 milhões, vocês imaginam? 10 milhões de pessoas é uma quantidade imensa. E Efésios fala disso, que nós somos o corpo de Cristo. Se eu sou o corpo de Cristo e não tenho união com meu irmão surdo, que corpo é esse? Eu levo a palavra de Deus para um surdo, mesmo sem saber língua de sinais. Eu mostro ao surdo que aqui na igreja tem intérprete. O surdo vai ficar tão feliz, tão emocionado de você tentar falar com ele, mas precisa coragem. Também, Deus preparou surdos e ouvintes, cadeirantes, cegos, todas essas pessoas, foi Deus quem fez. E Deus não fez divisão dessas pessoas. Deus fez o quê? Deus disse que nós todos somos um corpo, a igreja. E como um corpo de Cristo, cada indivíduo, cada ser humano aqui envolvido no corpo de Cristo, seja surdo, seja uma deficiência intelectual, seja o que for, nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor para crer e nascermos de novo com o seu Espírito Santo. Desde os meus 9 anos, eu vim descobrir a Cristo aos 9 anos. Mas o Espírito Santo do Senhor, eu precisei aprender a palavra do Senhor para poder fazer um discipulado. E o Espírito Santo tem comigo todos os dias. Se você pensa assim, nossa, como é difícil, 10 milhões de surdos, como é que eu vou alcançar todos esses? Aí eu pergunto a vocês já viram um surdo? Eu pergunto a vocês, já viram surdo? Está perguntando aos ouvintes. Aos ouvintes, vocês já viram surdo em algum lugar aí no mundo? Vê só, a maioria levantou. Aí eu pergunto, por que não tentou entrar em contato com ele? Eu vejo. Eu vi o surdo e meto a carreira, porque eu não sei Libras. Aí, tem gente que paga caro por um curso de língua inglesa. Por que não faz o mesmo investimento na língua de sinais? Mas é porque a Libras é muito bonita, mas o inglês eu posso evangelizar fora do país. Aí você deixa 10 milhões de surdos
sem acesso à palavra do Senhor aqui no seu país. Aí eu pergunto, quantos surdos vocês já viram, né? Quantos surdos, às vezes, frequenta a igreja, aumenta o número de surdos, depois diminui o número de surdos, mas a igreja é uma só. A gente precisa estar sempre ligados, porque nós, como igreja, nós devemos amar o nosso próximo. Não pense assim que a Arielle é a responsabilidade toda dela. A Arielle é líder, então a responsabilidade é toda delas. Não, de cada irmão que está aqui presente, tem a sua responsabilidade de trabalhar no reino de Deus, de sair a evangelizar. E no versículo de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz o quê? Nesse capítulo diz o seguinte: então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Vão. Aí ele está dizendo o seguinte: vão somente até os surdos, ou ele está dizendo vão somente até os ouvintes? Não, ele diz vão pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a todas as pessoas. Isso inclui o surdo, isso inclui as pessoas que usam a língua inglesa, as pessoas que usam a língua portuguesa, alemão. Isso inclui todas as nações. Porque todos nós somos povo de Cristo. E Deus, quando deu a ordem para que nós fôssemos pregar o evangelho, é a todos. Aí você pensa, não, mas eu não tenho dom de Libras, eu tenho dom de música. Amém. Nós temos vários ministérios. No Ministério IAD, a gente tem ministério de jovens, de crianças, de idosos. E ainda assim, nós temos união entre esses ministérios. E assim, nós vamos nos fortalecendo. E assim o Espírito Santo cada dia vai nos fortalecendo. A gente vê, né? Olha esse surdo ali. Oi, tudo bom? E sai correndo, com medo. E cadê a união que Deus mandou? Eu fico assustada quando eu lembro, certo? Da minha história de vida. Eu lembro que hoje eu estou lá em Recife, mas eu oro constantemente pelo Ministério IAD aqui em Campina Grande. Eu amo essa igreja. Meu coração está aqui nessa igreja. E quando eu vejo vocês sentados, eu fico imaginando, Senhor, e o Evangelho? E o Evangelho para pessoas surdas? Você pensa que para evangelizar você tem que ter fluência na língua de sinais? Não, gente, você aprende poucos sinais e convida o surdo para estar aqui na igreja. A sua responsabilidade é evangelizar. Se você encontra na rua, na faculdade, em qualquer local, pega um papelzinho, aí usa a imagem da igreja, aí dá com o endereço. Também você pode colocar um versículo ali, João 3,16, com o número, com o endereço da igreja, que ali tem intérprete, o surdo vem. Entrega um papelzinho assim. Eu, no passado, eu trabalhei muito, eu servi muito aqui no IAD, com a Aline, com a Alex, com a Aretusa, com o esposo da Aretusa, que é o Lincoln. E a gente foi em Nova Floresta, numa cidadezinha daqui do interior, a gente esteve lá, e a gente encontrou 3 surdos que não sabiam língua de sinais nenhuma. E a gente foi lá, compartilhou o amor de Deus, e esses surdos receberam a palavra do Senhor, mesmo sem saber Libras. A família não sabia Libras, então, como era que eles iam ensinar o amor de Cristo para aqueles 3 surdos?
E no interior, a gente tem muito o que fazer pelos surdos. Em Aroeiras também, a gente teve numa igreja congregacional lá de Aroeiras, levando a palavra do Senhor. Nós somos um grupo tão pequeno dentro da igreja, mas o ministeriado somos todos nós. A gente precisa estar unido, gente. É muito surdo que está sem acesso à palavra do Senhor. E você sentada aí agora, você já pode estar pensando, e eu? Mas e se eu não tiver dom? Mas e a Libras? Como é que eu vou fazer? Você investe caríssimo por um curso de idioma da língua inglesa. Enquanto os surdos estão aí do teu lado, precisando do Senhor Jesus. E aqui no ministeriado, você se envolve para você dizer um oi para o surdo e aprender a língua de sinais assim de forma bem natural, você não paga nada. A gente tem uma escola bíblica dominical, a gente tem os cultos, é muito mais assim valioso, porque nós somos igreja, nós estamos aqui na igreja. Pensem nisso. Os surdos estão aqui presentes. E eles não são assim seres de outro planeta, são irmãos em Cristo. Então, pega essa palavra, use ela com alegria e leve o amor de Deus para outras pessoas surdas. Por que eu devo pensar? Por que Deus me fez surda? Vocês já pensaram nisso? Por que o Senhor criou a pessoa surda? É justamente para que vocês provem da glória do Senhor Deus através da vida dessas pessoas. Eu amo vocês ouvintes e sei que vocês me amam. Amam a Arielle do mesmo jeito que ela me ama. E nós precisamos amar os 10 milhões de surdos, aqueles que estão fora da igreja. Porque para a gente vê, né? Quando a gente chega numa igreja, assim que a gente senta na igreja, a gente vê uma pessoa surda, por exemplo, e sem intérprete nenhum. A primeira coisa que eu faço é, meu Deus, o que é que eu faço por essa pessoa surda? Aí eu vou, preparo um projeto, chamo os ouvintes daquela igreja, convido eles para aprender língua de sinais, para que a gente possa acolher um único surdo que está frequentando aquela igreja. Porque igreja é isso, igreja é união. Se tiver um surdo sentado na igreja, essa alma vale. E meu coração sofre quando eu vejo um surdo sem assistência. E há muitas igrejas que surdos frequentam, e eu já chorei muito, porque eu presenciei um surdo sozinho dentro de uma igreja, e aí eu vejo a palavra de Deus falando para mim que eu devo ir, levar o evangelho a todas as criaturas. Eu sei que aquela alma vai se perder, mesmo estando na igreja, sem Cristo ela vai se perder. Só como exemplo, a gente vê num restaurante, né? A gente vê um grupo de pessoas surdas, né? Sinalizando. Aí você vê uma pessoa ouvinte, aí diz, como assim? Como você aprendeu a língua de sinais? Porque você, quando vê as mãozinhas sinalizando, você pensa logo que é um surdo. Mas aí Deus usa pessoas ouvintes para evangelizar surdo. Não fique pensando assim, porque o surdo se interessa. Você pode sinalizar em qualquer ambiente público que os surdos vão se aproximar de vocês. Os surdos vão procurar vocês, Deus vai usar vocês para comunicar a palavra dele. E assim essa alma pode ser salva. Você imagina assim, se não houvesse nenhum intérprete, como que essa palavra chegaria para as pessoas surdas? E essa é a responsabilidade da igreja. E não é básico, não. Mas também não é impossível. Você também pode começar escrevendo a palavra de Deus. Você pode usar também o seu celular para digitar. Existem várias estratégias que Deus pode te dar para você alcançar aquela pessoa surda que você encontrou ali fora. Vejam só, a vida do surdo, para que ele
tenha conhecimento da palavra de Deus e arrependa dos seus pecados. Um exemplo, você pode chegar para um surdo e dizer assim: olha, Jesus te ama. E ele se emocionar com aquela palavra e ainda não se arrepender dos seus pecados. Para que a gente possa levar o evangelho para essa pessoa surda, a gente tem que se aprofundar na palavra do Senhor para aquela pessoa. Ele precisa reconhecer o seu pecado. Ele precisa, e às vezes não é fácil não, viu? Às vezes você se sente, porque ainda falta libras. Você sente, mas Senhor, como é que eu vou fazer para levar a tua palavra para aquela pessoa surda? E eu te digo, o Espírito Santo, ele vai te conduzir. Porque o Espírito Santo vai abrir tua mente. Assim como você um dia precisou ouvir o Evangelho de Cristo, assim o surdo também precisa. Somos todos humanos, somos todos iguais. A diferença é que um ouve e o outro não. E aí eu fico refletindo, 10 milhões de surdos no Brasil. E eu fico imaginando, a quantos desses você já evangelizou? Você que é ouvinte, que está aí. A quantos desses você já foi no interior levar a palavra do Senhor para eles? Lá fora, tem muitos surdos. Mas olha só, quem dera você morasse em Campina Grande para levar você para a minha igreja. Mas você tem um contato com esse surdo lá no interior, onde não tem ministeriado. E a responsabilidade é sua de pregar o evangelho. Por exemplo, na minha igreja em Recife, no final de semana passada, a gente fez uma viagem para o interior de Pernambuco, e a gente encontrou, sabe quantos surdos? 6. Olha que coisa mais linda, nós encontramos 6 surdos. E os ouvintes ficaram se sentindo assim, meu Deus, está vendo quantos surdos estão escondidos nesse nosso país, sem saber do Evangelho, sem saber de Cristo. O ministério com surdo, ele é muito importante por causa disso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 15. Perdão, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1, 15. Diz o seguinte: o ensinamento verdadeiro é que deve ser crido e aceito de todo o coração. É este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. A palavra verdadeira que traz salvação é Cristo. Jesus veio a esse mundo para substituirmos da nossa condenação. E ele, quando ele morreu ali na cruz pelos nossos pecados, ele incluiu esses 10 milhões de surdos, para que nenhum deles se percam. E aí nós vamos pensar, a responsabilidade é de quem? Tantos surdos vivendo em pecado. E Jesus veio para salvar a todos. Porque só Ele, só Jesus Cristo é que traz a salvação. Ele recolheu os nossos pecados. E só Ele. E não é somente para os surdos, não. Para os ouvintes também. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos de Cristo. Todos nós precisamos reconhecer a Cristo como Salvador. Então, o surdo também pode crer em Cristo como Salvador. Amém?
Então, tanto surdos como ouvintes, eu desejo, eu espero que essa igreja esteja cada dia mais envolvida com o Ministério com Surdos, para fora daqui da igreja, em ambientes familiares, em outros ambientes sociais, para que mais surdos tenham acesso à palavra de Deus e possam vir para a igreja. Eu quero ver vocês viajando, indo para as cidades do interior. Vocês vão encontrar tantos surdos que não sabem, não conheceram a Cristo. Por exemplo, na minha universidade, na Universidade Federal de Pernambuco, eu estive lá, né, eu era acadêmica, e eu vi tantas pessoas padecendo da palavra do Senhor. E eu digo, Senhor, como foi difícil para mim sair daqui de Campina Grande, da minha terra, para ir morar lá em Pernambuco. E quando eu cheguei lá, não tinha uma igreja, eu não conhecia uma igreja evangélica. Mas eu sabia que Deus estava comigo e que Deus iria me usar, que Deus ia fazer através da minha vida. Porque nós sabemos que somos fracos, mas Deus nos usa. E quando eu cheguei ali naquela universidade e eu vi aquele ambiente fortemente secular, os surdos com vida assim precária, e somente eu ali, né? Eu e um amigo que ele é crente da Assembleia de Deus, e eu ali estava sem igreja, né? Eu queria muito encontrar uma igreja que já tivesse intérprete. E aí eu fui para a igreja, ia para uma igreja, não tinha intérprete. E as pessoas tudo me olhando, e eu sou surda. Ai, meu Deus, mas aqui não tem intérprete. E eu fiquei, né? Eu vou fazer o quê? Nenhum de vocês sabem Libras? Como é que eu vou frequentar essa igreja? Como é que eu vou fazer parte? Aí, sei que, por fim da força, encontraram uma pessoa que era intérprete. E aí, de 2 anos... que eu passei, nos primeiros 2 anos que eu passei ali na universidade, foi muito difícil, porque eu era muito hostilizada por eu ser crente. Então, lá eles falam muito em ciência. Mas aí, Deus é tão maravilhoso que eu participei tanto da consciência cristã aqui, que quando eles vinham, olha, porque a ciência diz isso, porque a ciência diz aquilo, espíritas e outras religiões, né? Sempre me desafiavam na palavra de Deus usando a ciência. Mas aí, toda vez que eles me desafiavam, eu me lembrava dos ensinamentos que aprendi aqui na consciência cristã. E eu dizia, e eu levava a palavra de Deus para aquela situação. Muitos deles chegavam e diziam para mim, não, mas um profeta falou assim. Eu digo, olhe, mais vale a palavra do Senhor, que está aqui escrita, preto e no branco, do que a palavra de um profeta. A palavra do profeta tem que estar ali, dentro da palavra do Senhor. Você sabia que quando você pega uma fruta, você precisa prová-la para saber, né, se você gosta daquela fruta, se aquela fruta é boa, se ela é nutritiva. Aí eu quero dizer a vocês que quando a gente olha do lado de fora para uma fruta, a gente não sabe se aquela fruta é boa ou ruim. Então, quando a gente vê as coisas de Deus, a gente precisa provar de Deus para conhecê-lo. Você começa a refletir sua vida através da palavra do Senhor, e aí você começa a se avaliar, a sua consciência, o seu coração, você começa a perceber quanto pecado você tem. E aí eu testemunhava da minha própria vida para aquelas pessoas que estavam ali, aos acadêmicos que estavam ao meu lado. Assim como líder, assim como você que trabalha no Ministério de Louvor ou do teatro, o Senhor também pode te usar na vida de alguns surdos que estão por aí, perto de você. Você diz, mas os surdos, eu sou o Ministério de Louvor, eu canto com a minha voz, eu não uso Libras. Passa a usar a tua mão. Passa a usar a língua de sinais para louvar o Senhor também. Eu lembro que, quando eu estava ali sentada, a Tiago, vocês sabem Tiago, né? O cantor Tiago, ele está aqui? Tá. Tiago? Aí, meu irmão.
Vocês sabem que Tiago, a voz dele, quando ele canta, eu sinto na minha alma vibra junto da voz dele. Eu amo. Por quê? Eu sou surda, mas eu sinto o ritmo. E Deus fala ao meu coração. E Deus usa Tiago na minha vida. E aí eu fico imaginando, se eu nunca tivesse conhecido Tiago, se nunca Tiago tivesse cantado aqui nessa igreja, eu provavelmente não saberia o que era louvor, não saberia o que é cantar, não me emocionaria. Eu já falei 1000 vezes, Aretusa, eu me emociono tanto quando ele canta, o Espírito Santo toca no meu coração. Assim como Sônia também, quando eu vejo Sônia interpretar louvor, ela também, né, com a voz dela, eu fico impressionada. E a gente vê aqui, né, o coral dos surdos também, louvando ao Senhor. Isso tudo é Deus quem faz, não sou eu. É Deus quem constrói, é uma construção que Deus faz nas nossas vidas. Voltando, né, para essa questão do evangelho, né, na universidade, eu evangelizando, um acadêmico da minha universidade, e eu levei ele para a igreja, e o pregador, né, e eu perguntei a ele, você entendeu tudo que eu falava para você? Aí ele falou, rapaz, eu não entendi, não entendi o conceito de pecado. Mas eu tinha falado para ele, e através dessa metáfora da fruta, né, ele começou a perceber que ele precisava da palavra de Deus. E é muito interessante isso, porque Deus nos deu a sua palavra, e a gente pega essas palavras e não devemos guardar somente para nós devemos distribuí-la, porque essa palavra é semente que trará mais frutos. Nós temos que estar com o coração aberto para isso. Então, como igreja, eu gostaria que vocês que estão aí, vocês olhassem um para os outros e pensem o seguinte: nós já temos a Jesus como Salvador, nós já evangelizamos, nós já somos salvos, e agora eu quero que você pergunte a si mesmo, e minha responsabilidade com os surdos? Como eu vou começar a ter contato com pessoas surdas? Você pode começar aprendendo 3 sinais. A paz do Senhor, amém. Aí você vai se acostumando. Aí depois na rua você já vai se lembrar. Na igreja congregacional aprendi 3 sinais. Você começa com 3 sinais, assim como você investe tão caro na língua inglesa. Passa a investir no povo brasileiro. 10 milhões de surdos, é um povo surdo, pensa nisso, 10 milhões de surdos. E é impossível a Arielle sair evangelizando os 10 milhões. Dá, Arielle? Eu pergunto, dá, Aline, você evangelizar 10 milhões de surdos? Nós somos minoria. Vocês são maioria. Ouvinte, vocês são maiorias. Então, orem ao Senhor. Apoiem a comunidade surda. Assim como Efésios falou, que nós, igreja, nós somos corpo, onde Cristo é a cabeça. Então, não faça acepção, não se separe dos seus irmãos surdos. Somos todos um corpo só. Eu lembro que na época da pandemia a gente precisou ficar afastado, não foi? Vocês se sentiram prejudicados? Pois eu vou dizer a vocês, para os surdos foi muito pior. A internet caía, a gente tentava fazer estudo bíblico através do Meet, e a gente sofreu muito porque travava. E minha gente, vocês não sabem o quanto nós sofremos, nós surdos. Como é bom a gente estar aqui presencial com vocês. É muito melhor do que a gente estar de forma remota. Eu sei que, por outro lado, o remoto também é bom, alcança pessoas que não podem estar aqui. Mas só que esse calor de estar aqui dentro da igreja é muito importante para mim. Então,
a gente pensa no seguinte: quantas vezes você fica em casa porque tem o culto online, aí está lá no YouTube, aí você imagina assim, não, eu não vou para a igreja hoje não, vou aproveitar o culto online. Mas nós somos corpo, e corpo unido com Cristo. E esse ministério com surdos aqui há 30 anos, e eu fico imaginando, né? Algumas daquelas fotos que a Ariela apresentou, tem surdos ali que estão desviados, vocês sabiam? E nós aqui em Campina Grande, eu quero dizer a vocês que vocês orem pelo povo surdo, orem por esse ministério, que não fique só em 30 anos, mas que todos os dias, cada dia mais, 100 anos, quantos anos o Senhor assim permitir, né? O Senhor é quem sabe o tempo que vai ter, mas que a gente vá acrescentando 31 anos, 32, 33, segundo a vontade do Senhor, que Deus esteja nos usando. E eu sonho com mais pessoas fluentes em Libras. Os surdos não sonham isso, né? A gente sonha, na verdade, que toda a igreja fosse fluente em Libras. É o nosso sonho, que a gente pudesse conversar com vocês. Mas, assim, Deus sabe, Deus tem o poder. Mas eu aceito, mesmo que seja um contato básico, tipo assim, Jesus, vocês podem copiar, copia. Jesus ama você. Jesus ama você. Quando você estiver na rua, que você encontrar o surdo, você lembra, Jesus ama você. Aceitam esse desafio? Eu quero ver, viu? No final do culto, eu quero encontrar com vocês e quero dizer a vocês também que Deus os abençoe. Amém? Deus abençoe. É fácil, gente. Não é fácil? Deus é a letra D apontando para o céu. Abençoe. Amém. Jesus ama você. Você consegue. São poucos sinais, mas tem um valor muito grande. Lembra-se de Moisés, que dizia que era pesado de língua. E dizia, não, Senhor, como é que eu vou falar com o faraó? Eu sou pesado de língua. E aí, Arão assumiu a responsabilidade como intérprete. Deus usou Arão para que ele falasse por Moisés. E aí você vai aí balbuciando os primeiros sinais na Libras. E se eu errar, Jéssica? Não tem problema. Vai aprendendo. A Aretusa, quando começou, também balbuciava, não era verdade? A Arielle também balbuciava. E a gente vai se desenvolvendo, se desenvolve com contato com as pessoas surdas. Você vai adquirindo essa língua. Eu peço a todos vocês que não tenham medo, pega o medo, joga do lado. Quando encontrar um surdo, diga, oi, Jesus ama você, Deus te abençoe. O surdo vai ficar tão feliz de ver vocês fazendo isso. Amém? Agora vamos ler Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. O versículo diz o seguinte: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Em Filipenses 4:4 fala o seguinte, é uma dica que eu dou para vocês. Toda vez que você encontrar com surdo, se alegre de encontrar aquela pessoa surda. Porque naquele momento Deus te deu. Então, alegre-se. Se vocês aprenderem Libras e for fluente, olha que alegria. O surdo vai ficar tão feliz de ver você, mesmo com poucos sinais, mas ver que você tem um esforço,
Não fique preocupada, porque eu sinalizo feio, eu sinalizo torto, eu não sou inteligente para aprender. Gente, consiga pelo menos um sinal. O surdo vai ficar muito feliz. Já aconteceu comigo. Uma pessoa chegou perto de mim, aí fez, Jesus ama você. Eu fiquei tão alegre naquele momento, tão feliz de verdade, sem fingimento. Eu não pensei assim, olha, mas como essa menina sinaliza mal. Não pensei nisso, eu só vi que aquela pessoa teve coragem de trazer aquela palavra para mim. Eu sabia que não era perfeita, mas eu vi que ela tentou fazer contato comigo, tentou me dar a mensagem mais importante, que era que Jesus me ama. Isso é que é importante. Então, eu espero que vocês, lá fora, no interior da Paraíba, em qualquer lugar, eu quero que vocês cheguem e tentem sinalizar, tentem se comunicar com os surdos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12. 2 Tessalonicenses 1, 12. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês. E vocês serão elogiados por Ele, por meio da graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo nos ensina o quê? Que Jesus Cristo, que nós devemos louvá-lo, porque Ele salvou a todos nós. E assim, nós devemos amá-lo, honrá-lo ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, todos esses versículos que eu trouxe para vocês, eu gostaria que vocês refletissem o seguinte. E agora, o que é que eu faço com tudo isso? Como eu vou chegar para levar o Evangelho de Cristo para uma pessoa surda? Primeira coisa, você precisa crer. Crer que o Espírito Santo está com você e está pronto para te usar. Aí você diz, não, mas eu não sei. Então, olha, gente, está faltando fé. Tenha fé em Jesus Cristo. Tenha fé que o Espírito Santo está com você e que Ele vai lhe ensinar, Ele vai lhe dar estratégia. Nesse Brasilzão, nós temos em vários estados, seja onde você estiver, Deus vai usá-lo. Vocês, quando encontrarem um surdo, vocês vão evangelizá-lo? Vocês podem. Assim como eu sou surda e eu evangelizo ouvinte. Vocês sabiam? Eu sou surda, mas onde eu vejo um ouvinte que eu tenho a oportunidade, eu entrego a palavra do Senhor para eles. E eles tentam falar comigo, eu digo, eu sou surda. Como que você aprendeu a ler sobre Jesus Cristo? Aí a gente começa a se comunicar. Aí eu digo, vá para aquela igreja, vamos lá. E a pessoa tem até um susto, assim, como uma surda está evangelizando? Eu aprendi com meu avô, ele estava sempre entregando nos ônibus, em todo canto. Eu ficava morta de vergonha, que eu era criança, né? Eu ficava, meu Deus! E meu avô entregando aquele folhetinho onde ele ia, e ele ficava falando, ele lia o folhetinho para as pessoas, e eu morta, arrasada de vergonha do meu avô, não queria nem que ninguém me visse. Mas meu avô ainda fazia, a minha netinha como é linda, e eu morta de vergonha, todo mundo olhando para mim, minha netinha. Mas aquilo ficou gravado no meu coração, porque eu dizia assim, meu avô tem coragem, então eu tive o meu avô como referência, como modelo. E aí eu vi o ouvinte, né? Eu digo, Senhor, e o ouvinte? Como é que eu vou fazer para levar o Evangelho para o ouvinte? E aí Deus
com o seu Espírito Santo, ele me deu a seguinte estratégia, de eu usar a palavra dele escrita. E aí todo o nervosismo que eu tinha de entrar em contato com o ouvinte, passou, porque o Espírito Santo foi me conduzindo. E eu fui me maravilhando dessa estratégia que o Senhor me deu. Meu vovô já morreu, sinto muita saudade, mas ficou uma referência de vida. Anos que eu passei ali, vendo ele trabalhar na obra do Senhor. Ele serviu de modelo para mim. E agora eu compartilho a palavra do Senhor. Essa palavra que marca a minha vida. Porque eu já criei em Cristo como meu Salvador, como o meu único e suficiente Salvador. E a partir daquele momento que eu criei, a única coisa que ficou na minha cabeça é, Senhor, como é que eu levo a Tua palavra para outras pessoas? E aí eu ficava imaginando, na universidade, Senhor, é um ambiente muito difícil de evangelizar. Mas aí Deus me colocou lá, dentro da universidade, e lá eu estou evangelizando. Porque Deus nos usa. A gente pensa assim, não, primeira coisa que eu pensei, eu nem quero fazer essa faculdade, eu quero fazer outra, em outra cidade, porque é linda, tal. Aí, não, Deus, eu queria fazer aquela faculdade, mas o Senhor me trouxe para esta. Mas aí eu vi o propósito de Deus. Deus queria me usar nesta faculdade onde eu cursei, onde eu me graduei. Porque assim Deus faz. Deus nos escolhe, Ele tem planos para nós. Assim como Jonas, Deus mandou ele para Nínive, e ele teimoso, sem querer ir. Mas, Senhor, lá é perigoso, eu vou levar a Tua palavra, eu vou morrer. E aí ele resolveu se desviar. E vocês sabem da aventura que Jonas passou, né? Que foi engolido por um peixe, e depois foi jogado na praia. E ali ele ficou meditando. Assim como eu também. Quando o Senhor fala para mim que eu devo ir levar o Evangelho, aí eu devo pensar, não, gente, para surdo eu não vou levar não, porque eu só sei falar oralmente. Vocês também podem ser castigados, assim como Jonas, porque Deus mandou o ID para todos, seja surdo, seja ouvinte. Ah, mas você fala muito em surdo. Minha gente, são 10 milhões de almas. A maioria perdida. E se a gente não reconhecer a importância dessas vidas, se essas almas se perderem, uma só dessas se perder, Deus está olhando para cada um de vocês e Deus comprova do amor que vocês têm pelas pessoas surdas. Ah, não, mas é porque é uma língua diferente. Lembre-se, um corpo é unido. A igreja é unida. O Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E nós estamos na igreja. Não podemos fazer diferenças. Amém? Agora estou encerrando. Primeiramente, agradecendo ao Senhor pelos 30 anos que Deus tem feito nesse ministério. Não é fácil. É debaixo, assim, de muitas dificuldades, de muitos limites. A gente sabe que a gente passa por situações de limitações, a gente precisa... O Senhor da gente sofre muito com questões de limitações. Por exemplo, eu vou dar uma dica a vocês, tá certo? Às vezes a gente está sentada e hoje mesmo, né? O pessoal lá cantando, aí a Arielle lá e o intérprete na janelinha bem pequenininha. Aí, quando saiu a janelinha, eu fiquei preocupadíssima, porque é falta de informação. Quando a janelinha da Libras voltou, aí passou minha angústia. Ela está pedindo para eu parar de interpretá-la. Volta. Vocês entenderam o que eu sinalizei? Vocês ficaram frustrados? Então, vamos usar de empatia com o surdo. Toda vez que a janelinha da Libra sai, ele não sabe o que está acontecendo ali no culto. Ele fica desconfortável, porque ele precisa da língua de sinais para participar do culto. Então, vamos amar. Nós somos corpo de Cristo.
quando vocês se viram sem um intérprete, vocês ficaram sem entender, não é verdade? Então, é a mesma sensação que o surdo tem. Quando vocês faltaram, vocês estão aí, né? Eu estou pregando e vocês com a intérprete. E aí, quando eu pedi para a Aretusa parar, tenho certeza que vocês ficaram desconfortáveis. Lá em Recife, o pastor fez uma dinâmica dessa na igreja. O pastor disse para o intérprete parar de oralizar, né? E aí o pastor fez essa sinalização. E aí os próprios intérpretes depois choraram, porque eles passaram a reconhecer a importância do papel deles na igreja. Porque a palavra do Senhor, ela está aqui. Ela é uma informação eficaz para a nossa vida. Se nós tirarmos o acesso à palavra do Senhor às pessoas surdas, como elas vão aprender? Assim como os surdos, os ouvintes precisam ter acesso à palavra. Então, toda vez que está se oralizando e não tem a língua de sinais, eu fico muito triste, porque eu sei que ali eu estou perdendo a palavra de Deus. Aqui nós temos intérpretes, mas no passado não tinha. E não era fácil, não. Tinha surdos que frequentavam a igreja e não sabiam o que estava se passando, não conhecia Cristo. Agora nós temos intérpretes aqui na igreja, eu estou muito feliz com isso. E agradeço muito a Deus pelos 30 anos desse ministério. Que o Senhor abençoe, que a gente possa cada dia estar orando mais por eles. E eu estou na esperança que vocês, no final do culto, venham entrar em contato com a gente, tá certo? Então, eu gostaria de fazer uma oração. Oremos. Pai, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nosso Senhor, Tu que criaste os surdos. Por que, Senhor? Por que Tu me criaste surda? Por que Tu criaste tantos surdos nesse Brasil? Ó Senhor, nós sabemos que a sociedade nos vê. E assim, Senhor, nós queremos levar o Teu amor para essa sociedade, porque nós sabemos que a cabeça é Cristo e que a igreja é o corpo. E estamos todos debaixo da Tua autoridade. Surdo em qualquer lugar e a gente possa falar: Jesus te ama, vem para a igreja, vem fazer parte da igreja, e que a gente possa chamá-lo, Senhor,